terça-feira, pãozinho quente, pão nosso de cada dia. É terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, abre a semana inteira. E no sábado também, e no domingo é mais alegria. Vem pra padaria ver o que ela tem. E no domingo é mais alegria. Vem pra padaria ver o que ela tem. E com Hino às Padarias, de Roberto Leal, nós chamamos pra o Manhã Bandeirantes o nosso Guilherme Oliveira, que tá numa padoca. Está gostando dessa história de visitar a padaria, hein, Guilherme Oliveira? E hoje para falar do pão francês. E como é bom, né, acordar de manhãzinha um pão francês fresquinho, que teve muita gente que passou a madrugada fazendo para você chegar de manhã na padaria e conseguir comprar, viu? E aí são várias formas de você comer o pão francês. Todas elas maravilhosas, não é não, Guilherme? Bom dia! Certamente, Lupato. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. E, Lupato, você falando aí de pão francês, eu gostei muito desse hino aí, viu? Sensacional esse hino. E a gente vai falar do pão francês porque hoje é o Dia Nacional do Pão Francês. Eu tô aqui com o repórter cinematográfico Patrick Ramiro na padaria Vilagrano, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista. E desculpa agora pelas imagens, viu, Lupato, que o Patrick Ramiro vai mostrar. Para quem tá no rádio, eu convido a entrar na live, porque a gente está mostrando uma mesa de café da manhã, mas o aniversariante é esse aqui, ó, é o pão francês. O pãozinho que não tem nada francês, viu, Lupato? É uma criação totalmente brasileira, 100% brasileira. Os padeiros brasileiros tiveram ideias a partir de pães europeus e aí criaram então o pão francês. Só para a gente ter uma ideia da representatividade do pão francês aqui no Brasil, a nível nacional, o pão francês está presente em 98% dos lares brasileiros. Sobre pão francês que a gente consome, o brasileiro consome uma média 33 quilos de pão francês por ano. É muito pão francês. A gente vai conversar agora com o gerente da padaria Vilagrano aqui, o Walter Gomes. Seu Walter, queria convidar o senhor para vir aqui. A gente está ao vivo na Rádio Bandeirantes. Queria agradecer aqui a recepção do senhor. Queria que o senhor falasse sobre a importância do pão francês aqui na padaria Vilagrano. Quantos pães são produzidos e vendidos por dia aqui pela manhã? Tudo bem? Bom dia a todos. Em média de 5 a 6 mil pãozinhos francês ao dia, na parte da manhã. Mas a parte da tarde eu creio que eu acrescento um pouco mais. O pessoal à tarde tem um pouco mais de fome. Então acrescentando o dia todo, em torno de uns 12 a 13 mil pãozinhos. Isso no dia todo. E o Lupato falou, seu Walter, que há toda uma indústria, né, por trás do pão francês. Ou seja, no dia anterior à noite o pessoal prepara a massa para no dia seguinte, pela manhãzinha, já está tudo pronto. Queria que o senhor explicasse como que funciona. Então, o pessoal da tarde ele prepara o pão francês para nós, descansa a massa, a gente assa de manhã. E o nosso turno da manhã prepara para o turno da tarde assar o pãozinho. Então, isso é uma troca de favores, né? Para os dois turnos. Agora, Lupato, a venda de pão francês representa 70% das vendas nas padarias e panificadoras de São Paulo. Aqui é a mesma coisa, seu Walter? Vende muito pão francês por aqui? Muito pão francês. Aqui, em média, a gente vende, abrindo a casa já com 3 mil pãozinhos pronto, no turno da manhã. Aí, no decorrer dos horários, vai aumentando um pouco mais. Agora, seu Walter, a partir da criação do pão francês, outras curiosidades, né? A gente vai falar aqui do pão na chapa, o de entrada, o de saída, que é uma criação também paulistana, aqui da cidade de São Paulo, é uma marca da cidade. Queria que o senhor falasse, então, sobre as peculiaridades do pão de entrada e o pão de saída. Esse de entrada aí é o pão francês que a gente chama casquinha, né? Fica o pão francês com requeijão, fica muito bom na chapa. E tem o saída, que o cliente não quer o requeijão com a casquinha, ele pede na saída. E tem um pão na chapa também, que é a atração, né, do dia a dia. Queria agradecer seu Walter Gomes aqui, que é o gerente da padaria Vilagrano. Vamos conversar com o pessoal aqui, né, já que a gente está numa padaria. Bom dia, tudo bem? Desculpa atrapalhar, o seu nome? Ricardo. Ricardo, hoje é o Dia Nacional do Pão Francês. Você consome muito pão francês ou não? Sim, com certeza. Não pode faltar no café da manhã um pãozinho francês sempre, né? E, especialmente se for aqui na Vilagrano, né? O pão aqui é maravilhoso. E como que você prefere o pão francês? Normal ali com manteiga, na chapa, de entrada, de saída? Prefere o pão francês com misto quente? Como é que é? O pão francês vai bem de qualquer jeito, né?
Eu gosto bastante do pãozinho na chapa com manteiga, mas vai bem com ovo mexido, vai bem com misto quente, qualquer ocasião. Agora, aqui na cidade de São Paulo, são consumidos 20 milhões de pães franceses por dia. Você consome quantos pães franceses por dia, vai? Não vale mentir, hein? Tem que ser real aqui. Eu ajudo pelo menos uns 3, eu colaboro com essa quantia. 3 por dia. Uns 3 por dia, pelo menos um de manhã ou 2 e final do dia também costumo fazer um lanchinho. Não pode faltar o pão francês. É isso, obrigado, viu? É isso, Lupato. Hoje é o Dia Nacional do Pão Francês, todo mundo comemorando. E, obviamente, que vai ter também promoção especial para os consumidores aqui da cidade de São Paulo, não só da capital paulista, mas da região metropolitana. Daqui a pouco a gente vai conversar com o vice-presidente do Sampapão, que é a entidade que representa as padarias e panificadoras aqui de São Paulo, mas a gente já vai adiantar essa promoção especial. Hoje, várias padarias de São Paulo e da região metropolitana estão com 50% off no pão francês, ou seja, o preço pela metade. Ou outra promoção é o pão em dobro. Você compra um pão francês, ganha 2. Compra 2, leva 4 e assim por diante, viu, Lupato? Guilherme Oliveira, então hoje é um ótimo dia para aproveitar e garantir o pãozinho francês. Qual que é o seu jeito, hein, predileto, preferido de consumir o pão francês? O meu é o pão com ovo, não tem jeito, é o predileto, é o meu pão com ovo. E você? Guilherme Oliveira é saudável, né? Eu gosto desse que o gerente aí explicou. O pão na chapa com requeijão na entrada. Tem que formar aquela casquinha, que aí quando morde, o pão já tá crocante, aí a casquinha crocante também, o meio cheio de requeijão. Que delícia que é, Guilherme Oliveira. E eu sei que você segue uma dieta bastante restrita, rigorosa, mas na sua próxima participação aqui no Manhã Bandeirantes, eu quero ver você comendo então um pão com ovo aí na padaria, hein? Não, eu já acabei de comer, inclusive. Eu e o repórter cinematográfico Patrick Ramiro fizemos o nosso café da manhã aqui antes da entrada, mas eu prometo comer uma coisinha então na próxima entrada. E ô Lupato, você falou aí que eu tô gostando dessa pauta e tudo mais. Da outra vez que a gente veio na padaria, a gente levou uma cesta aí pra Rádio Bandeirantes, Tô esperando. né? E hoje tem de novo, viu? Então aguarda por aí que vai ter surpresa. Palmas então aí pro Guilherme Oliveira. A última vez o Guilherme Oliveira trouxe um pão preto. Era com carvão ativado, alguma coisa assim. E era uma delícia. A gente tomou café da manhã no dia seguinte com o pão que o Guilherme Oliveira trouxe aqui pra gente. Hoje vai ter que ser pão francês, né, Guilherme? Mas estamos aqui ansiosos pelo seu retorno à redação da Rádio Bandeirantes, tá? E ó, na próxima, o seu pão com ovo aí. Daqui a pouquinho o Guilherme volta. Valeu, Gui, um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Até daqui a pouco.